Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Elotech. E hoje nós vamos falar sobre compressores centrífugos, tipos de carcaça e as vantagens e desvantagens de cada um. É um assunto simples, mas eu vou colocar a minha experiência junto com esse assunto, pode ser que seja interessante até para quem tem mais experiência, ok? E este canal visa passar para você informações para te ajudar profissionalmente. Você que fez a opção pela área de mecânica, uma área tão bonita, tão rica. Eu estou nessa área há mais de 40 anos e eu adoro mecânica, eu gosto muito e me especializei em equipamentos rotativos. Então a mecânica é um ramo muito bacana e se você está começando agora, tá? É um estudante de engenharia, um estudante da escola técnica, um estudante do Senai, ou de alguma outra escola profissionalizante, a área de equipamentos rotativos é uma área muito rica e tem boa remuneração, eu considero assim, eu digo porque eu construí a minha vida, a minha carreira em cima desta área, e olha, vou te dizer, não me arrependo nem um pouco mesmo. Eu trabalho há muitos anos na área, eu fui treinado no exterior, então eu fiz curso de máquinas no exterior, vários cursos, Estados Unidos, França, e, enfim. E eu consegui garimpar também informações com os profissionais que vinham trabalhar conosco em paradas de manutenção. Então eu trabalhei muito com alemão, com japonês, com inglês, com americano. Então eles trazem aquelas bagagens boas também, são bons profissionais. Então a gente foi observando que certas tarefas todo mundo faz igual. Tanto faz o japonês como o americano, faz do mesmo jeito. Aí eu pergunto, para que a gente precisa criar um jeito novo? Não, vamos primeiro olhar o que o mundo faz, o que é o estado da arte, fazer igual eles fazem, e depois sim, se tiver de melhorar, o que é possível sempre, a gente melhorar, mas a partir de um nível alto, não começando do zero. E eu fiz isso na minha dissertação de mestrado de engenharia. O título é Manutenção de Classe Mundial em Compressores Centrífugos. E eu fiz isso, eu garimpei todos os procedimentos comuns entre os fabricantes, que são coisas que a gente pode passar aqui também nos vídeos, explicando, e é o que eu vou fazer hoje e outros dias. Então se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e atualizações. E eu vou procurar, na medida do possível, a cada semana, colocar um vídeo novo, uma informação nova sobre máquinas, sobre equipamentos, compressores alternativos, centrífugos, turbinas, alinhamento, sobre bombas, selos mecânicos, sistema de selagem, sistema de lubrificação, enfim, vão ter muitas coisas bacanas para a gente passar para vocês. Então, esse é o objetivo do canal, é ajudar você com a minha experiência, com o que eu consigo entender da norma, consigo trazer para o canal. Vamos lá então, hoje vamos falar sobre compressores centrífugos, tipos de carcaça. Vamos lá então, tá? Compressores centrífugos, tipos de carcaça. Os compressores centrífugos podem ter sua carcaça cortada horizontalmente, que alguns apelidaram de série M, porque um grande fabricante chama assim, série M para os cortados na horizontal e série B para os cortados na vertical. Então a gente usa isso também, é muito comum encontrar, ok? Série M, cortado horizontalmente. E também tem o cortado verticalmente. A carcaça é um grande barril com duas tampas, ok? A carcaça cortada horizontalmente, ela traz muitas vantagens e traz uma desvantagem. Eu vou começar pela desvantagem. Quando as tubulações saem por cima, as pessoas costumam reclamar muito. Os profissionais costumam reclamar. Por quê? Porque antes de tirar a tampa do compressor e abrir a máquina, como você vê essa imagem à tua esquerda, precisa tirar as tubulações, trechos de linhas muito grandes. Isso gera problema às vezes, para você deslocar, para você remover. Então, quando as tubulações do compressor da série M saem por cima, requer um cuidado a mais, porque vai ter que tirar as tubulações antes. Porém, esta desvantagem, ela também se transforma em uma vantagem. Qual? Um perigo que ocorre durante a manutenção de compressores centrífugos e até outras máquinas também, é que a tubulação de sucção
ela pode receber sujeira durante a manutenção, cair peças. Então, se a tubulação sai por cima, não tem tubulação embaixo. Esse perigo acaba. Não tem como a peça cair para cima. Então, esse perigo de cair coisa na sucção da máquina é eliminado. Vai ter o trabalho a mais, sim, de remover as linhas antes da manutenção. Mas se o projeto for bem adequado, isso pode ser um trabalho não tão difícil. Esse é um ponto. Então, do ponto de vista de manutenção, a carcaça da série M cortada horizontalmente é mais vantajosa. Agora, qual é o ponto de maior vantagem para a carcaça cortada na horizontal? É que você tem acesso aos internos da máquina na posição de trabalho. Então você consegue revisar a máquina, consegue montar as peças, mancais, tudo já na posição de trabalho. Então isso facilita muito. A gente sabe que os compressores centrífugos, eles têm um posicionamento do rotor axialmente muito delicado. Por conta de quê? Porque normalmente, quando a máquina começa a funcionar, começa a comprimir, o gás começa a ser comprimido e aquece, a primeira peça, o primeiro componente a aquecer e dilatar é o rotor. Então o rotor cresce geralmente para um lado e a carcaça cresce para o outro. Mas a carcaça cresce mais lentamente. Então tem o risco de o rotor crescer muito rápido e haver roçamento, se as folgas internas não forem respeitadas. O fabricante sempre estipula folga mínima para um lado e folga mínima para o outro. Para quê? Para garantir que não haja roçamento. Isso eu explico muito bem, tanto no livro como no curso de compressores. Agora, esse acesso facilita muito. Então, é uma vantagem muito grande. Geralmente as pessoas gostam mais de fazer manutenção em compressores centrífugos cortados na horizontal. Agora, a desvantagem desse tipo de máquina é que essa parte plana aqui com os parafusos, com dezenas de parafusos, a gente chama de split line. É a linha de bipartição. Essa linha de bipartição, ela é o seguinte, ela é onde a outra tampa de cima vai encostar. Só que entre a tampa de cima e a carcaça de baixo, tem que colocar um selante. Esse selante tem que ser muito bem colocado para que não vaze para o lado do selo, não atrapalhe o funcionamento do selo, ou, se for de menos, deixar a passagem livre para o gás vazar. Então, o problema de vazamento no plano de juntas aqui, que a gente chama bipartição ou até o plano de juntas, requer mais cuidados. Então, pelo ponto de vista de manutenção, é mais fácil. Eu estou vendo o rotor, eu consigo jogar para um lado e para o outro. Quando eu estou fazendo o levantamento de overlap da máquina, que é o posicionamento axial, isso tudo eu vejo, faço, concluo, monto a escora e falo, o rotor vai trabalhar aqui. E pronto, a escora vai garantir isso. Já quando eu estou trabalhando nos compressores cortados na vertical, eu tenho algumas vantagens. Qual é? Como a carcaça não tem tampa, é um barrilzão, então, com duas tampas laterais, a tampa de cima e de baixo não existe. Não tem split line, não tem a bipartição. As tampas que a gente vê aqui, ó, esta e essa, são montadas uma de cada lado. Mas elas são redondas, então você consegue pôr juntas de alta qualidade, consegue colocar anel ring. A vedação numa peça redonda é bem mais fácil do que num plano de junta cheio de formas diferentes. Pelo ponto de vista de manutenção, a carcaça cortada na vertical, ela é menos vantajosa, porque ela requer uns cuidados a mais de manutenção e o risco de erro sobe bastante. Agora, a questão de acesso por conta de tubulações ou qualquer outro problema não tem tanto nas máquinas cortadas na vertical. Agora, a questão da manutenção em máquinas cortadas na vertical é que, como a gente pode ver aqui, o rotor ele entra em um barril, em um pacote. A gente chama de bundle, é um termo em inglês muito usado. Bundle, né? É um pacotão. Esse pacotão tem os conjuntos de diafragma, tem o rotor. Então, o grande cuidado da manutenção de compressores, um deles, obviamente, é garantir que o rotor trabalhe no lugar certo. Nem muito para a direita, nem muito para a esquerda.
seguindo estritamente, exatamente a recomendação do fabricante. Ele vai dar uma tolerância e vai dizer, ó, a medida mínima para o lado da sucção é tanto, e a medida mínima para o lado da descarga é tanto. Ok, então você vai respeitar isso. Mas antes de respeitar essas medidas, você vai determinar o overlap da máquina. O que é o overlap? É o alinhamento dos rotores, dos impelidores, em relação ao diafragma. Então esse alinhamento, eu explico num outro momento, é muito preciso. Só que quando você faz isso, você faz com um barril aberto na oficina ou na área. Quando você fecha, você precisa montar, tirar as referências. Para quando você montar dentro da máquina e pôr as tampas, essa referência não se perder. Então alguns sofrem com isso. E isso realmente requer um cuidado considerável na hora de fechar uma máquina de série B cortada na vertical. Outro problema que vale falar aqui é o layout das tubulações. Ok? O projeto inicial das linhas principais e auxiliares deve considerar o acesso à máquina e o transporte de componentes durante a operação e manutenção. Isso é importante, a fim de evitar danos, atrasos nos cronogramas. Sempre que você for fazer um cronograma de manutenção de um compressor, precisa fazer uma visita na máquina para ver as interferências. A ponte rolante funciona? Existe ponte rolante? Funciona? Se não funcionar, tem acesso para um guindaste, ir lá e retirar os componentes, usar um guindaste? As tubulações, tem que remover tudo de cima, as linhas saem por cima, top ou é por baixo, tem que ver isso tudo. Então, são cuidados que requer atenção na hora de um planejamento de manutenção. Compressores cortados na vertical já não tem tanto esse problema. Por quê? Mesmo que a tubulação saia por cima ou saia por baixo, não importa. O barrilzão não sai na manutenção. Agora, o layout das tubulações requer um ponto aí a ser comentado, que eu acho que vale a pena a gente falar. Bom, primeiro, para os projetistas, eu diria o quê? Façam um esforço no sentido de conseguir com que as tubulações saiam por baixo. Como essa imagem aqui do lado. Ó, você vê um compressor de ar, grande porte, tem 3 metros e pouco de diâmetro, e é uma máquina de acesso muito fácil. Todas as tubulações saem por baixo. Até essas tubulações marrom aqui de óleo, sai tudo para baixo. Ou seja, a máquina está descongestionada. Fácil acesso, fácil manutenção, fácil tudo. Tá? Agora, o que mais que há de vantagem, né? Facilidade da manutenção. Menor prazo dos serviços, porque não vai ter tanta interferência. Menor risco de acidentes, ninguém vai ficar tropeçando em linhas. Maior qualidade do serviço, porque a pessoa vai trabalhar mais tranquila. Né? Melhor atendimento em emergências, quando o operador precisa ir lá na área rapidamente, ver, ou acesso do pessoal que faz análise de vibração, lubrificadores, enfim, gera menor estresse dos empregados. Então as tubulações saindo por baixo é uma coisa muito boa. Então os projetistas devem considerar isso. Entretanto, quando as tubulações saem por baixo, a tubulação de sucção também sai por baixo. Então esse é um ponto que a gente não pode ignorar. Quando a tubulação de sucção sai por baixo, durante a manutenção, pode cair peça, ferramenta dentro da tubulação de sucção. Então requer um cuidado muito grande no trato com a equipe para deixar todo mundo tranquilo. Para se isso acontecer, o empregado, o técnico que estiver ali trabalhando junto com a equipe, tenha a segurança de contar para os colegas, olha, caiu um martelo lá dentro, caiu uma chave lá dentro. E esse não é o momento de brincar, de tirar sarro, não é o momento do líder chamar atenção. Por quê? Por que razão? Porque se você agir de maneira dura, o próximo que deixar cair alguma coisa não vai contar mais. E aí quando você partir a máquina, o fluxo do gás vai arrastar, vai vir para o primeiro impelidor e vai arrebentar as palhetas ali, vai dar uma outra revisão na máquina. Vai dar um resserviço de grande porte, se tiver rotor reserva. Se não tiver, nem vai poder rodar a máquina. Então, algumas observações válidas. Converse com a equipe dizendo, olha, se cair alguma coisa lá dentro, é um acidente. Vamos tratar o problema junto e vamos resolver. De alguma forma vai ter que ser retirado. Coloca a câmera, filma, ilumina, enfim. Agora, para os projetistas, eu deixo aqui um recado. Quando a tubulação sai por baixo, principalmente a de sucção, ela sai por um tubulão,
né? Na verdade ela chega, né? Mas a gente fala sai, né? E tem uma curva de 90 graus lá embaixo. Após esta curva, é muito saudável que haja um trecho, um carretel, que possa ser removido. Se cair alguma coisa lá de cima, já cai no chão direto, você faz uma área protegendo ali para não cair ninguém, mas você tem acesso a olhar se caiu alguma coisa. Agora, quando a tubulação desce, faz a curva de 90 graus e segue por 5, 6 metros, não tem como ver, complica muito, tem que puxar, descer uma câmera por cima, filmar, enfim. O que eu quero dizer aqui? Quando você estiver revisando uma máquina que a tubulação chega por baixo, principalmente a de sucção, muito cuidado. Por quê? Porque se cair alguma coisa, você primeiro precisa saber. Você só vai saber se a tua equipe, a pessoa que deixou cair, se sentir seguro para contar. Se ninguém vê. Se alguém vê, ok. Mas se ninguém vê, ele vai ter que se sentir seguro. Então esse é o ponto. Já vai medir a tua relação com a equipe, se você é o líder. E segundo, vai ter que se checar. Mesmo que não caiu nada, ninguém falou nada, antes de fechar a máquina, você tem que fazer inspeção na tubulação de sucção. Para garantir que quando partir a máquina não vai vir uma chave de boca lá e vai arrebentar a sucção, o primeiro impelidor. Então embora a gente fale muito bem das máquinas cortadas na horizontal, com as tubulações saindo por baixo, esse é um ponto positivo quando as tubulações saem por cima. Por quê? Se a tubulação de sucção e descarga saem por cima, vai atrapalhar. Na hora de você abrir a máquina, você vai ter que tirar a tubulação toda, guardar, dar um trabalho muito grande. Geralmente são tubulações grandes. Agora, se você considerar que não tem como cair nada na tubulação, por quê? Porque a tubulação chega por cima. Então o cuidado que você vai ter nesse caso é que quando você for recolocar a tubulação em cima da máquina, reconectando sucção e descarga da máquina, você vai ter que fazer uma inspeção na tubulação. Mas aquele risco de cair coisa na manutenção acaba. Por quê? Porque não tem tubulação por baixo, tá? Então aqui a gente vai finalizando. Se você gostou, peço que deixe seu like aí, ok? Se não está inscrito no canal, se inscreva. E a gente vai continuando com essas informações que a gente entende que sejam úteis para você. E te agradeço acompanhar até aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.